Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente eu queria dizer que eu estou muito feliz em poder ter conseguido criar mecanismos para estar mais próximos de vocês nesse momento em que o distanciamento social se faz tão presente e tão importante em nossas vidas. Damos início agora ao nosso livro de número 2. Então eu queria dizer o seguinte, não é uma aula só para você assistir, é uma aula para você participar. Nesse sentido, pegue seu caderno, sua caneta, seu material. Caso você ainda não esteja preparado, dê uma pausazinha, vá buscar o seu material e retorne, porque esse momento é um momento sério, é um momento de produtividade, você precisa estar preparado e num ambiente adequado para isso. Então vá para o seu quarto, se tranque, se isole, pegue o seu material e esteja em condições de assistir a nossa aula, beleza? Então aí no nosso material você vai pegar o seu livro 2, frente A, e você vai abrir na página de número 3, onde a gente vai discutir o chamado princípio da composição de movimentos. E a primeira coisa que você precisa entender para saber bem, para dominar e acertar as questões de composição de movimentos, é justamente diferenciar o que seria um movimento simples de um movimento composto. E essa distinção, ela é fácil. Observe, por exemplo, duas situações. Se eu pego esse piloto, lanço ele para cima e depois ele desce, trata-se de um exemplo de um movimento simples. E por que esse movimento é um movimento simples? Porque existe um único movimento acontecendo de cada vez. Ou o piloto está subindo ou o piloto está descendo. Não tem como acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Entretanto, se eu pego esse piloto e lanço ele dessa maneira, nós não estamos mais diante de um movimento simples. Perceba que quando esse piloto descreve uma trajetória em forma de parábola, nós temos aqui a presença de dois movimentos acontecendo simultaneamente. Um movimento vertical de subida e descida, que é o nosso primeiro movimento, e um outro movimento que se processa na horizontal, que é o movimento em que ele se desloca da esquerda para a direita. Sendo assim, nós temos agora, nesse novo exemplo, dois movimentos acontecendo simultaneamente. Toda vez que você tiver dois ou mais movimentos acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo, nós estaremos diante de uma composição de movimentos. E aí eu queria te falar uma coisa. As questões de composição de movimentos, elas não são simples. Eu tenho que ser honesto com vocês. Porque, pare para imaginar comigo. Analisar um movimento só já é uma coisa complexa. Imagine então você ter que analisar dois movimentos simultaneamente, dois movimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Apesar de os movimentos compostos serem movimentos complexos e difíceis, Galileu Galilei, ele nos dá uma ferramenta, ele cria um princípio que faz com que essas questões complexas se tornem questões mais simples. Isso corresponde àquilo que nós chamamos de princípio da composição de movimentos. Observem só. O que é que diz o princípio da composição de movimentos de Galileu? Galileu disse: em uma composição de movimentos, estes, ou seja, os movimentos, eles são simultâneos e eles são independentes. Perceba uma coisa, gente, eu fiz questão, eu tive o cuidado de destacar para vocês duas palavras-chave do princípio da composição dos movimentos de Galileu. Quais seriam essas duas palavras-chave? Você tem que saber que esses dois movimentos, eles são simultâneos e, além de simultâneos, eles são independentes. Mas o que é que significa isso, professor? Preste atenção. Primeiro, se Galileu diz que esses movimentos são independentes, isso significa dizer que esses dois movimentos podem ser estudados de maneira separada. Você não é obrigado a pensar no todo. No exemplo que eu acabei de dar, que é o exemplo do lançamento oblíquo, em que uma partícula descreve uma trajetória em forma de parábola, você não precisa pensar na parábola. Você pode pensar apenas no movimento vertical, depois você interpreta apenas o movimento horizontal, estuda ele separadamente, porque são movimentos independentes,
podem ser sim estudados de maneira separada e só então depois de analisar cada um deles separadamente, você então une esses dois movimentos. Mas aí você pode me perguntar, professor, se os movimentos são independentes, depois de estudá-los separadamente, eu posso uni-los? Posso. E eu posso unir porque entre esses dois movimentos, gente, existe um elo. Existe um elemento de ligação. E quem seria esse elemento de ligação? Seria o tempo. Perceba então que a simultaneidade faz com que esses dois movimentos tenham um elemento comum, que é o ΔT. Ou seja, o tempo que dura o movimento horizontal é o mesmo tempo que dura, ou seja, o tempo que dura o movimento vertical é o mesmo tempo que dura o movimento horizontal. Existe um elemento de conexão. Em outras palavras, o movimento vertical e o movimento horizontal não tem nada a ver um com o outro. Um não gera interferência nem influência sobre o outro. Eles não têm nada a ver um com o outro, exceto uma coisa: o tempo. O tempo seria então o elo, o elemento de ligação entre esses dois movimentos. Vou dar agora para vocês alguns exemplos de composição de movimentos. Observem esse cantinho aqui do quadro. Pessoal, imagine primeiro um carro que se desloca na rua, um carro que está andando na rua, numa rua plana, horizontal, e vamos supor que ele tenha velocidade constante. Vamos supor que esse primeiro disco daqui represente o pneu do carro. Você concorda comigo que já que o carro está em movimento, eu posso dizer que todos esses 4 pontos do pneu estão se deslocando para a direita, supondo que o carro se desloque da esquerda para a direita? Esses pontos eles não estão parados. Se o carro anda para a direita, isso quer dizer que cada um desses 4 pontos também se desloca para a direita. Mas note o seguinte, gente. Esses pontos, eles não se deslocam apenas para a direita, ou seja, eles não têm apenas movimento de translação. Eles têm também movimento de rotação, e nesse momento da aula se faz necessário a gente diferenciar rotação de translação. Porque na geografia não é que vocês aprendem de forma errada. O professor de geografia de vocês ensina da forma correta. Mas o caso que ele analisa é apenas um exemplo de vários. E aí, normalmente, quando eu pergunto o que é movimento de rotação, meus alunos me falam, é o movimento de um corpo ao redor do seu próprio eixo. E o que é movimento de translação? Aí os alunos, na maioria das vezes, eles erram. Quando eu pergunto o que é um movimento de translação, os alunos respondem, professor, movimento de translação é aquele de um corpo ao redor de outro. E essa resposta não é verdade. Essa não é a definição de translação. Transladar não significa girar em torno de alguém. Perceba o seguinte, o ferryboat, quando sai de Salvador e vai para a ilha de Taparica, ele realiza um translado. No entanto, o ferryboat não está girando em torno de alguém. Transladar significa mudar de posição. Quando um corpo realiza movimento de rotação, o seu centro não muda de posição, ele gira em torno do seu próprio eixo, sem sair do lugar. Se ele não altera a posição, a gente diz que isso é um movimento de rotação. Mas quando ele altera a sua posição, mesmo que seja em linha reta, não precisa girar em torno de alguém, a gente diz que ele tem um movimento de translação. Então o pneu de um carro tanto tem translação, porque ele se desloca para a direita, ele muda de posição, como o pneu do carro também apresenta um movimento de rotação, já que o pneu do carro ele está girando. Sendo assim, eu posso dizer que o movimento descrito pelo pneu de um carro é um movimento composto, porque são dois movimentos que acontecem de forma simultânea. O movimento de translação e também o movimento de rotação. Mas note o seguinte, devido ao movimento de rotação, cada um desses pontos vai ter um vetor velocidade numa direção diferente. Perceba que o ponto mais alto do pneu tende a se deslocar para a direita, o ponto da direita tende a se deslocar para baixo, o de baixo tende a se deslocar para a esquerda e o da esquerda tende a se deslocar para cima. Uma vez que a gente sabe que a velocidade ela é uma velocidade tangencial. Uma vez que a gente sabe que essa velocidade ela é uma velocidade tangencial, ou seja, ela é sempre tangente à trajetória.
Mas já no caso do movimento de translação, a situação é um pouquinho distinta. Como eu estou analisando aqui apenas o movimento de translação, todos os 4 pontos do pneu tendem a possuir também uma velocidade para a direita. Note então o seguinte, se eu já analisei os movimentos separadamente, a rotação e a translação, note que eu estou seguindo o conselho de Galileu. Galileu falou, os movimentos são independentes, então eu posso estudá-los de maneira separada. Mas como eles são simultâneos, como eles acontecem ao mesmo tempo, eu posso agora pegar esses 2 movimentos e sobrepor um ao outro. Eu vou pegar o movimento de rotação, que já está aqui representado, e eu vou proceder agora da seguinte maneira. Ó, o piloto. Droga. E eu vou então proceder agora da seguinte maneira. Eu vou desenhar o movimento de translação sobre o movimento de rotação. E para isso, eu vou então desenhar 4 vetores apontando para a direita, na cor verde, para que você possa diferenciar melhor. Então nós teremos um vetorzinho para a direita, outro para a direita, outro para a direita e outro também para a direita. Agora observe o seguinte, cada um desses 8 vetores são do mesmo tamanho. Isso quer dizer que a velocidade de translação e a velocidade de rotação, elas são velocidades iguais, e eu estou representando cada uma delas pela letra V. Você consegue perceber que na parte superior os vetores têm mesma direção e mesmo sentido? Nesse modo então, deste modo então, você consegue perceber que na parte superior os 2 vetores apresentam o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido? E a gente sabe que quando isso acontece, os vetores se somam. Então V com mais V, isso aqui vai dar os 2 vetores se somam. Você percebe então que no ponto mais alto os 2 vetores se somam. E já que esses 2 vetores se somam, eu posso dizer que no ponto B, ponto mais alto do pneu, a velocidade vai ser então igual a 2V. Já no ponto A, que seria esse ponto daqui, você tem 2 vetores de valor V cada um. Mas a gente percebe agora que são 2 vetores perpendiculares entre si. E na nossa primeira aula, na nossa aula de vetores, nós aprendemos que somar grandezas vetoriais não é simplesmente pegar o valor de um e somar com o valor do outro. Você tem 2 velocidades de módulos iguais, só que esses 2 vetores são perpendiculares entre si. E quando os vetores são perpendiculares, você tem que calcular o vetor resultante através do Teorema de Pitágoras. Sendo assim, se você disser que o vetor resultante ao quadrado é igual a v ao quadrado mais v ao quadrado, existe um macetezinho, você já sabe, que no ponto A, essa velocidade vai ser igual a v raiz de 2. Já que ela corresponde à diagonal de um quadrado, lá em geometria plana você aprende que quando você tem um quadrado de lado L, a diagonal do quadrado corresponde a L raiz de 2. Nesse caso aqui, se eu fizer o paralelogramo, eu teria um quadrado de lado V, a diagonal vai ser também V raiz de 2. Mas olhe que detalhe interessante. Você percebe que tanto no ponto A quanto no ponto C os vetores são perpendiculares entre si? Se em ambos os casos os vetores são perpendiculares entre si, isso quer dizer que os pontos A e C terão velocidades de módulos iguais. Então no ponto C, eu também posso dizer que a velocidade será igual a v raiz de 2. E agora a parte mais curiosa dessa abordagem que eu trago para vocês. Você nota que no ponto D, as velocidades de translação e rotação são constituídas por 2 vetores opostos? E vetores opostos são vetores que se anulam, v para a direita e v para a esquerda. Eu posso dizer então que a velocidade do ponto D ela é igual a 0. E isso já gerou questão de vestibular. Certa vez, uma questão de vestibular trouxe para a gente uma figura que mostrava um carro de Fórmula 1 que se deslocava ao longo de uma pista. Ela mostrava que as letras que apareciam na parte de cima, elas apareciam borradas. Entretanto, as letras do pneu na parte de baixo,
elas apareciam de forma completamente legível. E aí ele perguntava qual era a razão pela qual as letras que estavam no ponto mais baixo do pneu podiam ser visualizadas. E a resposta era justamente essa. No ponto mais baixo da trajetória, como a velocidade é nula, já que os vetores são opostos e se anulam, é como se o pneu estivesse parado, fazendo com que se torne mais visível a leitura das letras nesse ponto inferior do pneu. Essa abordagem ela é riquíssima e vai servir para um pouquinho mais lá na frente a gente entender que já que essa velocidade é zero, quando um carro se desloca normalmente numa pista, o atrito entre os pneus e o solo seja um atrito do tipo estático e não um atrito dinâmico, apesar de o carro estar em movimento, ok? Então, esse é o nosso primeiro caso, esse é o nosso primeiro exemplo de composição de movimentos, porque nós temos dois movimentos que ocorrem simultaneamente, o de translação e o de rotação. Vamos ver agora aqui um novo exemplo que eu trago para vocês, que é o exemplo número 2. Pessoal, nesse exemplo de número 2, eu estou representando aqui um lançamento vertical. Seria a hipótese em que eu pego um corpo, lanço para cima, primeiro ele sobe e depois ele desce. Pergunto para vocês, você acha que isso aqui, o movimento de subida e de descida de um corpo, é um exemplo de composição de movimentos? Notem que eu representei a subida e a descida separadamente, mas a rigor, óbvio, ele sobe e desce pela mesma trajetória, a direção do movimento vai ser a mesma. Eu coloquei deslocado para o lado apenas para que as figuras não ficassem sobrepostas e você pudesse analisar. Pergunto então, o exemplo número 2 seria um exemplo de composição de movimentos? Claro que não. E por que isso aqui não é uma composição de movimentos, professor? Já que nós temos dois movimentos, o de subida e o de descida. Muito simples. A subida e a descida acontece de maneira simultânea, gente? Não. Se esse movimento não é um movimento simultâneo, isso significa dizer, então, que não se trata de um movimento composto. Isso aqui seria um movimento simples. Para você resolver as questões de lançamento vertical, você não precisa usar o princípio da composição dos movimentos de Galileu. Mas eu tenho algumas considerações importantes a fazer. Observe, quando um corpo se desloca na horizontal, a gente precisa de um referencial. E nesse caso, no caso de um movimento horizontal, o nosso referencial, ele é o eixo X. Mas não faz sentido nenhum eu escolher meu referencial orientado para a direita, porque o movimento não está acontecendo na horizontal. O movimento está acontecendo na vertical, subida e descida. Desse modo, iremos fazer uma convenção, vamos estabelecer um critério. O nosso referencial para movimentos verticais será sempre o eixo Y. E se a gente está escolhendo o eixo Y como nosso referencial, isso significa dizer que ele é positivo para cima. Ou seja, tudo que aponta para cima tem sinal positivo, tudo que aponta para baixo tem sinal negativo. Quais serão as consequências disso? Pergunto para vocês, gente. O valor da gravidade a gente sabe que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E nesse caso, a gravidade aponta para... Nós sabemos que a gravidade ela vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, que sua direção é vertical e orientada para baixo. Pergunto para vocês, se a gravidade aponta para baixo, ela está a favor ou ela está contrária ao referencial? Ela obviamente está contrária. Meu referencial é para cima, a gravidade aponta para baixo. Se a gravidade é contrária ao referencial, isso implica dizer que a gravidade vai ter que ser sinal. Isso quer dizer, se a gravidade aponta para baixo, ela é oposta ao meu referencial. Isso quer dizer, portanto, que a gravidade terá sinal negativo. Aliás, nas questões de lançamento vertical, deixa eu te fazer uma pergunta. Você saberia dizer para mim quando é que a gravidade vai ser positiva? Anote aí essa observação. A gravidade... Tá anotando? Vou dar uma pausa aí para você pegar a caneta. Eu sei que você estava prestando atenção sem anotar. Pega a caneta, pega o papel. A gravidade só será positiva quando você estiver resolvendo do jeito errado.
Afinal de contas, se nós estabelecemos um critério, fizemos um acordo, nós criamos um critério, estabelecemos uma convenção que o nosso referencial é para cima. Se você adota para a gravidade um valor positivo, você está dizendo para mim que a gravidade também aponta para cima, coisa que a gente sabe que não acontece. Então perceba, nas questões de lançamento, eu não estou falando de todos os assuntos da física, eu estou dizendo que nas questões de lançamentos, você sempre vai considerar a gravidade negativa, ou seja, o valor adotado será menos 10. Agora note o seguinte, esse corpo ele está subindo, se ele sobe a velocidade está a favor ou contra o referencial? Está a favor. Se a velocidade está a favor do referencial, isso quer dizer que quando o corpo sobe, a velocidade vai ter sinal positivo. Adianto para vocês um erro muito comum, uma pergunta que com muita frequência chega até mim. Mas professor, a velocidade não está oposta à gravidade? Se ela é oposta à gravidade, ela tem que ser negativa. Não, gente. O sinal da velocidade não é determinado olhando se ela está a favor ou contra a gravidade. Você tem que olhar se ela está a favor ou contra o referencial. Meu referencial é para cima, a velocidade também é para cima, então a velocidade é positiva. No entanto, caso o corpo esteja descendo, o vetor velocidade ele aponta para onde? Para baixo. Se o vetor velocidade aponta para baixo, isso significa que ele é oposto ao referencial. Então, quando o corpo desce, a velocidade tem sinal negativo. Nesse sentido, fique atento ao seguinte, vários alunos, às vezes, resolvendo as questões, fazem os cálculos e encontram a velocidade negativa. E me procuram, professor, a minha velocidade deu negativo, onde foi que eu errei? Você não errou. Se você encontra uma velocidade positiva para um determinado instante, por exemplo, eu te peço, calcule a velocidade daqui a 2 segundos. Se você calculou essa velocidade e encontrou um número positivo, isso quer dizer que após 2 segundos de movimento ele ainda está subindo. Mas se você encontrar uma velocidade negativa, isso quer dizer que após 2 segundos de movimento ele já atingiu a altura máxima e ele já se encontra agora descendo. Velocidade negativa significa velocidade para baixo. Velocidade positiva significa que a velocidade é para cima. Ou caso você prefira uma linguagem mais técnica, você pode até colocar aí na sua anotação, ó, velocidade positiva indica movimento progressivo, porque as posições do meu referencial tendem a aumentar durante a subida. Velocidade negativa indica movimento regressivo, porque se eu estou descendo, eu ocupo posições cada vez menores. Tudo ok? Então, vimos aqui o nosso exemplo número 2, que não é um exemplo de composição de movimentos. Vamos agora ao nosso exemplo de número 3. Bem, pessoal, nosso exemplo de número 3 é sim um exemplo de composição de movimentos. Perceba, eu tenho uma esfera apoiada sobre uma mesa, eu chego então aqui, dou um pitelecozinho na bolinha e essa bolinha se desloca sobre a mesa e ela vai ser então lançada horizontalmente. Nesse primeiro caso, lançamento vertical. Nesse caso daqui, por favor, o lançamento é horizontal. Por que que o lançamento é horizontal, professor? Se depois ele desce, se desce não vai ficar inclinado? Não seria então lançamento oblíquo, gente? Quem define se o lançamento é vertical, horizontal ou oblíquo é o ponto de partida. No ponto de partida da esfera, onde o lançamento se inicia, para onde aponta o vetor velocidade? O vetor velocidade ele aponta para a direita. Então se trata aqui de um lançamento horizontal. Mas aí você pode me perguntar, professor, se o lançamento é horizontal, eu tenho um movimento só. Por que você está dizendo então que trata-se de uma composição de 2 movimentos? Observem bem. Trata-se de uma composição de 2 movimentos porque após ele se desprender da mesa,
ele não vai continuar andando na horizontal. Devido à ação do campo gravitacional terrestre, ele começa a cair. De tal maneira que ao longo dessa trajetória, o nosso corpo vai ter duas velocidades. Uma velocidade horizontal, que aponta na direção do eixo X, e por isso vai ser chamada de Vx, e uma outra velocidade vertical que puxa esse corpo para baixo, fazendo com que ele caia. Essa velocidade vertical, por ter a mesma direção do eixo Y, ela vai ser chamada de Vy. Antes que você tenha dúvida, eu já vou te antecipar. Mas, professor, essa velocidade não tem a mesma direção do eixo Y, ela é oposta ao eixo Y. Tem a mesma direção, sim. Essa velocidade é vertical. O eixo Y também é vertical. Os sentidos é que são opostos. As direções são iguais. Então, o que é Vy? É uma velocidade que tem a mesma direção do eixo Y. E o que é Vx? É uma velocidade que tem a mesma direção do eixo X. Desse modo, posso dizer a vocês o seguinte: quando a partícula se encontra nesse ponto de partida, ela só tem uma velocidade, a velocidade Vx. Como no ponto de partida só tem Vx, eu classifico isso como movimento horizontal. Eu apaguei o quadro todo, montei aqui meu segundo quadro, e quando eu estava transferindo os arquivos para o computador, eu percebi que o finalzinho do primeiro quadro, o cartão de memória tinha acabado, velho. Então ficou faltando aí o finalzinho, esse cantinho aqui do primeiro quadro, não foi? E eu estava observando aqui o arquivo agora, eu percebi que eu estava falando sobre o Vx e o Vy, e ia te ensinar como que se calcula a velocidade resultante. Você vai fazer o seguinte, você vai botar aí, ó, velocidade resultante ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Isso acontece, galera, porque são dois vetores perpendiculares, você pode dar uma revisadinha na parte de vetores. Outro elemento importante que tinha, bem aqui, mais ou menos aqui assim, ó, você tem aí escrito horizontal e vertical. Eu queria enfatizar para vocês que na horizontal o movimento é uniforme, então você vai escrever mu, que o Vx não muda, e na vertical você vai escrever muv, que a velocidade se altera devido à ação da gravidade. E aqui no finalzinho você tinha subida e descida, você vai completar da seguinte maneira. Aonde está escrito sobe, depois dos dois pontos você vai escrever aí, ó, retardado. Por que você vai escrever retardado? Porque quando a partícula está subindo, o Vy é contrário à gravidade, por isso a gravidade faz com que o Vy diminua. Se o Vy diminui, quando ele sobe, o movimento vertical é retardado. Embaixo está escrito desce, você vai enfatizar então que quando ele desce, o Vy está a favor da gravidade, a gravidade ajuda o Vy aumenta. E se o Vy aumenta, quando o corpo desce, o movimento é retardado. Compreendeu aí? Então, bacana, bora tocar a nossa aula, beleza? Oi. Tudo que ficou faltando aqui, eu vou retomar para vocês agora, só que de uma forma muito mais aprofundada, inclusive fazendo tratamento matemático. Então esses 2 minutinhos não vão gerar problema nenhum pra gente, justamente que eu vou aprofundar o quarto exemplo, que é o caso do lançamento oblíquo. Primeira coisa que você precisa entender, lançamento oblíquo, movimento simples ou composto, trata-se de um movimento composto. Por que é um movimento composto? Porque ele é a soma de um movimento que acontece na horizontal com um movimento que acontece na vertical. E aí eu queria dar para você uma ideia cheque. Você que não quer perder nenhuma questão de lançamento oblíquo, quer acertar todas, siga o protocolo que eu vou te falar agora. Se você fizer isso como teu primeiro passo, você não vai perder a questão. Caiu para você uma questão de lançamento oblíquo, a primeira coisa que você tem que fazer é decompor a velocidade. E se você não lembra mais decomposição de vetores, vá lá no livro 1. Finalzinho de vetores, você tem um tópico lá chamado decomposição vetorial, mas a gente vai rediscutir. Olha só, gente. O lançamento oblíquo ele é determinado pela direção da velocidade no ponto de partida. Não é vertical, não é horizontal. Nesse caso, então, a velocidade oblíqua. Por isso, estamos diante de um lançamento oblíquo. Mas perceba o seguinte, o que foi que Galileu pediu a gente? Quando estivéssemos diante de um movimento composto, era para a gente fazer o quê? Decompor. E é justamente essa dica dada por Galileu que a gente vai fazer. Eu vou pegar a velocidade inicial de lançamento e vou decompor em Vox e Voy. Presta bastante atenção. Se eu tivesse um vetor A, eu iria decompor em AX e AY. Se fosse um vetor B, eu iria decompor em Bx e By. Como se trata de um vetor V0, eu vou fazer a decomposição em duas velocidades, que eu vou chamar então de V0x e V0y. Para ser bem didático e cuidadoso com vocês, eu vou então usar vermelho para a velocidade x e eu vou utilizar azul para a velocidade y.
Observe então o que é que eu faço. Eu pego essa velocidade daqui e decomponho em duas velocidades, uma azul e uma vermelha. Essa velocidade azul, que é a vertical, está na direção do eixo Y. Nós iremos chamar de V0Y. A componente horizontal de V0, que está na direção do eixo X, nós iremos chamar de V0X. E agora um detalhe importante, esteja esperto, olha só. Você precisa saber que essa velocidade V0, ao dar origem às suas componentes V0x e V0y, isso só pode ser feito caso a questão forneça para vocês esse ângulo daqui, que é chamado de ângulo de tiro ou ângulo de lançamento. Desse modo, gente, eu queria pontuar para vocês o seguinte. Bora então calcular o V0x e o V0y. Hein? Primeiro o V0x. Tanto o V0x quanto o V0y, os dois vetores dependem de quem? Dependem de V0. Então a gente coloca aqui V0 nos dois. Só que eu vou ter agora o seguinte cuidado. Você lembra que lá na aula de decomposição vetorial a gente aprendeu que ao fazer a decomposição de vetores, um deles seria V0 seno e o outro seria V0 vezes o cosseno do ângulo? Mas eu dizia para vocês que boa parte dos alunos acaba trocando. Mas tem um macetezinho. Você percebe que o V0x ficou colado com o ângulo θ? Enquanto que o V0y ficou separado do ângulo θ. Aquele vetor que está colado com o ângulo θ, que é o V0x, V0x ficou colado com o ângulo, V0x depende do cosseno. O vetor Vy ele ficou separado do ângulo, então o V0y vai ser V0 vezes o seno do ângulo. É claro que existe aí uma decomposição trigonométrica, mas isso a gente já estudou na parte de vetores. Através do macetezinho você memoriza de forma mais fácil a fórmula do V0x e V0y. Então bote uma coisinha na cabeça. Primeiro passo de qualquer questão de lançamento, determinar o V0x e o V0y. Pode ter certeza. Sem V0x e V0y você não vai a lugar algum. Bora então continuar dando sequência aqui. Nesse movimento, turma, existe presença de um campo gravitacional? Existe. Existe uma aceleração, que é a aceleração gravitacional. Todos nós sabemos que a gravidade aponta para baixo. Se ela aponta para baixo, ela é oposta ao eixo Y. Se ela é oposta ao eixo Y, ela é negativa. Eu coloco aqui menos 10 metros por segundo ao quadrado, é o valor da gravidade. Galileu falou que os movimentos são independentes. Isso quer dizer que se a gravidade é vertical, ela só influencia na velocidade vertical, Vy. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse vetor vermelho, para você não confundir com Vx. Tudo que é da vertical, eu vou representar de azul, que é para você se lembrar que a gravidade só exerce influência no Vy, não sendo capaz de modificar o V0x. E se esse V0x não modifica, isso significa dizer que esse vetor, ao longo de toda a trajetória, vai ser do mesmo tamanho. Então, se o V0x daqui valia, por exemplo, 10, ele vai ter 10, 10, 10, 10, 10 e 10. O V0x, ele não se altera. O nosso vetor horizontal, a chamada componente horizontal da velocidade, ou simplesmente V0x, ele não se altera. Esse vetor daqui, ele vai ser o mesmo do ponto de partida o tempo inteiro. V0x não muda. Agora, olha só, se o V0x não muda, isso quer dizer que na horizontal, já que a velocidade é constante, estamos diante de um movimento uniforme. Já no que diz respeito ao movimento vertical, existe uma aceleração. Essa aceleração modifica quem, turma? O V0y. Isso quer dizer que o V0y vai ser variável. E se vai ser variável, na vertical, teremos um movimento uniformemente variado. Agora, atenção. Perceba, durante a subida, a gravidade ajuda ou atrapalha o V0y? Atrapalha. Se a gravidade está no sentido oposto ao do V0y, isso quer dizer que esse vetor V0y, ele vai se tornando cada vez menor.
E se ele vai se tornando cada vez menor, eu tenho que diferenciá-los. Vocês estão percebendo que o tamanho do vetor está se tornando cada vez menor? Então eu vou chamar isso aqui de V0y, esse eu vou chamar de V1y, esse eu vou chamar de V2y, porque seria a velocidade y no instante t igual a 0, no instante t igual a 1 e no instante t igual a 2. A velocidade y do instante t igual a 3 segundos, atenção todos, esse Vy é 0. Mas como é que você sabe, professor, que o Vy é 0? Presta bastante atenção, gente. A gravidade não está oposta ao Vy. Então ela faz com que o Vy vá ficando cada vez menor. E no ponto de altura máxima, se a bolinha parou de subir, é porque não existe mais Vy para empurrá-la para cima. Então guarde essa informação. O vestibular pergunta direto. É uma informação que você tem que saber. No ponto de altura máxima existe V0x, porque o V0x não mudou, mas o Vy é igual a 0. Cuidado então com a pegadinha. Vários vestibulares afirmam, no ponto de altura máxima a velocidade da partícula é 0. Alternativa falsa, porque se eu falo velocidade sem dizer se é x ou y, eu estou me referindo à velocidade resultante, que é a soma das duas. E eu posso dizer que a velocidade é 0? Não, porque ele está se deslocando para a direita. Existe velocidade, o Vx. Agora, se a alternativa da questão te diz, no ponto de altura máxima, a componente vertical da velocidade é nula, alternativa verdadeira. Porque quando eu falo componente vertical, aí eu estou me referindo ao Vy. O Vy é 0. O Vx não é 0, a velocidade resultante também não é 0. Percebem? Agora, gente, se o Vy foi diminuindo durante a subida pelo fato de ser oposto à gravidade, você entende que na descida, a gravidade que antes atrapalhava, agora vai ajudar? No ponto de altura máxima, ele vai começar a descer. Se ele começa a descer, o Vy, que era 0, deixou de ser 0. Vou chamar isso aqui de V4y, porque seria a velocidade da direção y após 4 segundos. Estou considerando aqui, ó, 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Gente, primeira coisa que você tem que perceber, essa velocidade está oposta ao referencial. Meu referencial é positivo para cima, essa velocidade está para baixo, então ela é negativa. Primeira coisa que você tem que entender. E note que a mesma gravidade que antes atrapalhou o Vy, agora a gravidade está para baixo, o Vy também, a gravidade ajuda o Vy. E se a gravidade ajuda o Vy, esse Vy vai aumentar. Então, nesse ponto daqui, a velocidade 5y já é maior do que o V4y, mas ela é maior em módulo, porque ela é negativa, já que ela é oposta ao referencial. E nesse ponto daqui, o V6y, ele também é negativo, porque está para baixo, está oposto ao nosso referencial, mas notem um detalhezinho importante aqui, turma. Você está percebendo que ele gastou 1, 2, 3 segundos para subir, 1, 2, 3 segundos para descer? Isso quer dizer que o tempo de subida e o tempo de descida são iguais. Mas eles são iguais quando o ponto de partida e o ponto de chegada estão numa mesma linha horizontal, estão no mesmo nível. Imagine que eu chuto uma bola, ela sobe e cai em cima de um prédio. Nesse caso, o ponto de partida e o ponto de chegada não estão no mesmo nível, então o tempo de subida é diferente do tempo de descida. Nesse exemplo que eu dei agora, o tempo de descida seria menor. Tempo de subida e o de descida somente são iguais caso o ponto de partida e o ponto de chegada estejam em um mesmo nível. Tudo beleza? Ok, vamos então dando sequência. Queria então enfatizar o seguinte. Na horizontal o movimento é uniforme e o V0x se mantém o tempo inteiro. Anote aí, ó. O V0x, ele se mantém o tempo inteiro constante. Já o V0y, devido à ação da gravidade, já que é move, o V0y vai ser variável. O que mais a gente tem para fazer? Vocês estão percebendo que eu estou seguindo as recomendações de Galileu? Primeiro só o movimento horizontal, depois o vertical. Estou analisando de maneira independente. Então, bora esquecer o vertical, pensar só no movimento horizontal. Olha só que interessante isso.
Essa distância que vai do ponto de partida até o ponto de chegada, essa distância daqui, ela recebe o nome de alcance. Você consegue perceber que o alcance é um tipo de deslocamento? O alcance é o nome que eu dou ao deslocamento da horizontal. E isso é fácil. Olha para cá. Quem quer calcular deslocamento faz o quê? Velocidade vezes tempo. Então, olha só o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu sei que o deslocamento é o produto da velocidade pelo tempo, mas vamos fazer aqui uma adaptaçãozinha dessa fórmula. Olha só, galera. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o ΔS. E aonde tem ΔS, eu vou escrever aqui alcance. Por que eu estou fazendo essas adaptações? Para você perceber que não é uma fórmula nova. O alcance é um deslocamento horizontal ou vertical? Horizontal. E se os movimentos, de acordo com Galileu, são independentes, para eu calcular o deslocamento horizontal, qual é a velocidade que você acha que eu vou usar? Diga para mim. Você acha que eu vou usar o Vx, o V0 ou o V0y? É óbvio. Se o deslocamento que eu estou calculando é um deslocamento horizontal, eu tenho que usar a velocidade horizontal, ou seja, o Vx. Ou se você preferir, V0x, que é esse daqui. Que a fórmula, você já sabe, você já calculou. Foi a primeira coisa que você fez, foi calcular o V0x. Vezes quem? O tempo. Agora vamos adaptar isso daqui. Quem seria esse tempo daqui? O tempo que eu gasto para percorrer todo o alcance, lembra que Galileu falou que os movimentos eram simultâneos, eles ocorrem ao mesmo tempo? Então o tempo gasto na horizontal vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida, ou seja, o tempo de voo que aqui aparece, isso que a gente chama de tempo de voo, seria o tempo de subida mais o tempo de descida. Que você já sabe, nesse exemplo, eles são iguais. Então, o tempo de subida mais o tempo de descida, esses dois tempos juntos, vão dar aquilo que a gente chama de tempo de voo. Mas não fique achando que a fórmula aqui é uma multiplicação, não. A fórmula é só isso. O alcance é o Vx vezes o tempo de voo, beleza? Eu tenho outra coisa para te falar, muito importante. Observe bem. Vou colocar aqui, ó, θ1 mais θ2 igual a 90 graus. Você não precisa nem anotar isso aqui se você quiser, já tem no teu módulo, botei aí bonitinho para você. Θ não é o ângulo de tiro? Eu tô dizendo para você o seguinte, se você lançar o mesmo corpo com a mesma velocidade inicial, com dois ângulos distintos, você lança primeiro com 30 graus e depois você lança com 60 graus. Por exemplo, imagine que eu pegue um arco e flecha, primeiro eu lanço com 30 graus, soltei a flecha. Depois eu pego a flecha e lanço agora com 60 graus, eu aumentei o ângulo. Você consegue perceber que 30 e 60 são ângulos complementares? Guarde essa informaçãozinha. Se você lançar um objeto com a mesma velocidade inicial, o objeto pode até ser diferente, porque a massa não influencia em nada. Note que não apareceu massa aqui em momento nenhum, viu gente? Fique esperto. Se eu lançar com a mesma velocidade inicial, só que primeiro com 30 graus e depois com 60 graus, os alcances serão iguais. Olha que interessante. O alcance 1 vai ser igual ao alcance 2. Alguns vestibulares perguntam qual a condição para que dois lançamentos tenham alcances iguais. Os ângulos de lançamento têm que ser complementares. Outro aspecto importante é o seguinte, será que cabe essa pergunta? Se eu quiser que o alcance seja o maior possível, eu devo colocar isso aqui justamente com quantos graus? Será que modificando o ângulo, mantendo a velocidade, eu altero o alcance? Claro que sim, gente. Observem bem, vocês já repararam que nesses filmes épicos, quando os arqueiros vão lançar, quando eles vão disparar uma flecha, se o cara quer que a flecha vá o mais longe possível, ele não coloca o arco dele com a flecha na horizontal. Ele coloca justamente com ângulo de 45 graus. Note que se ele colocar em pé demais, a flecha sobe muito e depois vai descer, mas ela vai cair perto. Se colocar muito deitado, por exemplo, 0 graus, só vai ter a etapa da descida. E se eu não tenho a etapa de subida, eu reduzo o alcance. Então o alcance vai ser máximo
quando não tiver nem muito na vertical, nem muito na horizontal. O alcance é máximo justamente para o ângulo de quanto? 45 graus, ok? Então, essas são as perguntas que podem ser feitas relativas ao movimento horizontal, que é o mais fácil, já que a velocidade permanece constante. Mas bora imaginar agora quais são as perguntas que podem ser feitas sobre o movimento vertical. Aí a gente precisa de um pouquinho mais de atenção. No movimento vertical é move. A velocidade y é variável devido à presença de uma aceleração, e essa aceleração você já sabe que é a própria gravidade. Se estamos diante de um move, você se recorda bem que toda a questão de movimento uniformemente variado é regida por três equações. Quais são, então, as três equações? Observem bem. Você conhece V igual a V0 mais AT, função horária da velocidade, segundo a Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. E a terceira delas é aquela que diz que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Função horária da velocidade, equação de Torricelli, função horária do espaço. Mas observe, toda questão de lançamento é uma questão de move. Tem move no meio. Só que você tem que entender que essas três fórmulas, elas vão sofrer adaptações. Quais são as adaptações? Primeiro, as velocidades, que antes eram chamadas simplesmente de V e V0, eu vou chamar de VY e V0Y. A aceleração, que antes eu representava pela letra A, agora eu vou representar pela letra G. Então ficou VY igual a V0Y mais GT. No lugar da aceleração gravidade, acrescentei a letra Y para indicar que eu estou me referindo à velocidade vertical. Bora adaptar então a equação de Torricelli. Acrescenta o Y, troca a aceleração por gravidade e um detalhezinho no final. Olha como vai ficar. Torricelli vai ser VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado mais 2. No lugar da aceleração, a letra G, no lugar do delta S, preste atenção aqui. Eu uso a letra S de espaço quando o deslocamento é horizontal, turma. Eu estou me referindo ao deslocamento vertical. E quando o deslocamento é vertical, eu represento não pela letra S, mas pela letra H. Então, o que era delta S vira para a gente delta H, variação de altura. E, por fim, a gente tem agora a nossa terceira equação. Substitua a letra S pela letra H, V0 por V0Y e a aceleração por G. Vai ficar então como agora? H é igual a H0 mais V0Y, T mais GT ao quadrado sobre 2. Com essas três equaçõezinhas, você resolve absolutamente qualquer questão de lançamento vertical, horizontal ou oblíquo, beleza? Então observe, ó, com essas três equações você consegue então resolver qualquer pergunta que seja feita sobre a parte vertical do lançamento oblíquo. Note então o seguinte, gente, se você entendeu essa teoria de lançamento oblíquo, você responde qualquer questão de lançamento vertical, porque você só acerta lançamento oblíquo se souber lançamento vertical. Se você entendeu o lançamento oblíquo, você responde qualquer questão de lançamento horizontal. Vamos lá então, meus amores, resolução dos exercícios de aprendizagem, página número 6. Nós temos aí duas questões escolhidas a dedo que vão permitir a gente abarcar o nosso conteúdo de forma bem ampla e bem completa. Observem só. A nossa primeira questão diz pra gente: uma bola rola sobre uma mesa horizontal de 1,25 metros de altura e ao cair da mesa atinge o solo num ponto situado a uma distância de 2,5 metros da beira da mesa. Desprezando-se os efeitos do ar e adotando-se a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Grife aí, gravidade igual a 10. Qual o módulo? Grife de novo, módulo.
qual o módulo da velocidade da bola no instante em que ela abandonou a mesa. Observem só. Se ele te pede, calcule a velocidade no momento em que abandonou a mesa, a bola abandona a mesa nesse ponto. Então estamos querendo saber qual é a velocidade inicial do lançamento. Note que se esse ponto é o ponto mais alto da trajetória, só existe Vx, não existe Vy. A bola nesse ponto ela não está subindo e nem está descendo. Ela se desloca apenas na horizontal. Logo, não existe Vy. Então, quando ele te pergunta qual a velocidade logo que abandonou a mesa, estamos em busca da velocidade Vx. Agora observem bem. Como é que a gente vai fazer para calcular esse Vx? Você primeiro tem que pensar da seguinte maneira. A velocidade que nós estamos buscando é uma velocidade horizontal ou é uma velocidade vertical? Nós estamos em busca de uma velocidade horizontal. E na horizontal você aprendeu uma única fórmula, que foi a fórmula do alcance, que na verdade não é uma fórmula nova, é a própria fórmula de deslocamento igual a velocidade vezes tempo. Então, para encontrar esse Vx, a gente vai dizer então que o alcance é igual ao Vx que a gente está buscando vezes o tempo de voo. Mas observe, gente, que o alcance é a distância percorrida na horizontal. Nesse caso, a questão nos forneceu, o alcance corresponde a 2,5 metros. A velocidade Vx é o que eu estou buscando, é o que eu estou querendo encontrar. Acontece que para encontrar o Vx, a gente precisa do tempo de voo. Por favor, muito cuidado. No quadro anterior, eu mostrei para vocês que o tempo de voo era o tempo de subida mais o tempo de descida. Isso para o lançamento oblíquo. Tempo de voo é o tempo que a partícula permanece no ar. Nesse caso, não houve subida, houve apenas a descida. Você consegue perceber então que o tempo de voo não será tempo de subida mais tempo de descida, e sim apenas o tempo de descida? Então, para essa hipótese, como só tem descida, o tempo de voo é só o tempo de descida. Agora, perceba o seguinte, gente. Se eu quero calcular o Vx, que foi o que a questão me pediu, eu noto que eu só encontro o Vx se eu souber o tempo de descida. E você vira para mim e fala, mas prof, o tempo de descida a gente não tem. Aí vem o pulo do gato. Lembram que Galileu nos falou, através do princípio da composição dos movimentos, que esses movimentos são independentes e simultâneos? Eu disse para vocês que existe um elo entre a parte horizontal e a parte vertical. E esse elo, esse elemento de conexão é justamente o tempo. Então, esse tempo que é relativo ao movimento horizontal é o mesmo tempo que eu posso encontrar através das equações da vertical. E aí você vai pensar da seguinte maneira, observe bem. Para achar o Vx eu preciso do tempo, e esse tempo vai ser encontrado no movimento vertical. Se eu estou querendo encontrar tempo, qual dessas três equações está fora? Está fora a equação de Torricelli. E por que a equação de Torricelli está fora, gente? Porque a equação de Torricelli não tem tempo. Para encontrar o tempo, eu preciso de uma função horária. E as únicas equações que envolvem tempo são a primeira e a terceira. Aí eu pergunto para vocês, essa equação tem tempo e essa equação também. Como é que eu faço para saber qual das duas eu devo utilizar? Essa linha de raciocínio é simples e eu já te expliquei na aula de Move. O raciocínio vai ser o seguinte, para eu descobrir, eu olho para o lado oposto da fórmula. Olha a pergunta que eu te faço. Eu quero achar o tempo de queda e eu sei a velocidade final, ou eu quero achar o tempo de queda e sei a altura final? Olha para o nosso desenho. Eu sei qual é a velocidade final da bola ao chegar aqui no solo, eu não sei com que velocidade ela atinge o solo, mas eu sei que ao atingir o solo, a altura final da bola é 0. Então, como eu quero o tempo e eu sei a altura final, eu vou usar a equação número 3 e não a equação número 1. Sendo assim, teremos o seguinte. Repetindo aqui a equação número 3. H é igual a H0 mais V0YT mais GT ao quadrado sobre 2. Pessoal, presta muita atenção. Olha bem.
Sabemos a altura final? Sabemos. A altura final é quanto? 0. Quanto vale a altura inicial? A altura inicial a questão nos deu, vale quanto? 1,25. Então aqui eu vou colocar 1,25 mais, prestem atenção todos agora, velocidade inicial da direção y. O ponto inicial não é esse? Você entende que no ponto inicial só existe Vx, não existe Vy? A velocidade inicial da direção y é 0. Então toda essa parte da minha equação aqui desaparece, cancela. Cancelei o V0y, sobrou gt² sobre 2. Agora, um elemento que vários alunos erram. O pessoal chega bem aqui e coloca, professor, tá fácil. Eu quero o tempo, a gravidade eu sei. A gravidade é 10 dividido por 2, 5. Repito aqui o t², vou poder calcular o tempo. Perdeu a questão. Errou. Lembre que eu te falei que a gravidade aponta para onde? Para baixo. E o eixo y? Para cima. A gravidade é um vetor que está a favor ou contra? Contra. Então a gravidade é positiva ou negativa? É negativa. Você vai botar mais 10 ou menos 10? Você vai botar menos 10. E menos 10 dividido por 2 vai dar, na verdade, menos 5t². Conseguem perceber? Esse menos 5t² vem para cá positivo. 5t² vai ser igual a 1,25. O que implica dizer que t² vai ser igual. Olha bem, gente. 1,25 dividido por 5 vai dar 0,25. Para eu tirar esse quadrado daqui, eu jogo uma raiz para o lado de cá. E a raiz quadrada de 0,25 vai dar 0,5 segundos. E esse tempo que a gente acaba de encontrar não é qualquer tempo, não. Esse tempo daqui, minha gente, ele é justamente aquilo que a gente chama de tempo de queda, porque é o tempo para ir de uma altura 1,25 até uma altura 0, ou seja, até chegar ao solo. Então, tempo de queda 0,5 segundos. Agora que eu sei que o tempo de queda é igual a 0,5, eu vou poder encontrar meu Vx, porque meu alcance eu sei que é 2,5. Isso implica dizer, então, que o Vx vai ser igual a 2,5 sobre 0,5, o que vai dar, então, para a gente que a nossa velocidade Vx, ela corresponde, então, a 5 metros por segundo. Essa daqui é a resposta da nossa questão. E essa opção aí de 5 metros por segundo, ela está presente justamente na letra E. Então, o gabarito da nossa primeira questão, letra E. Bem, pessoal, vamos lá então, questão número 2, dessa vez com grau de complexidade um pouquinho maior, porque ao invés de ser um lançamento horizontal, a nossa questão de número 2 corresponde a uma questão de lançamento oblíquo. Observem bem o seguinte, um jogador chuta, observem o seguinte, um jogador de futebol chuta uma bola inicialmente em repouso. Então a bola estava inicialmente em repouso. Mas quando o jogador chuta, ela atinge uma velocidade inicial de 20. Então ao chutar a bola, ela parte, ela inicia o seu movimento parabólico com a velocidade inicial de valor 20 metros por segundo, de modo a fazer um ângulo de 37 graus com a horizontal. O ângulo entre esse vetor e a linha horizontal corresponde a 37 graus. Eu te pergunto, posso dizer que vai ser um caso de alcance máximo? Não, porque o alcance máximo ele só acontece quando o ângulo vale quanto, turma? 45 graus. Despreze a resistência do ar e determine a alternativa que melhor indica a altura máxima atingida pela bola, o tempo desde o lançamento até ela tocar o solo pela primeira vez e terceira pergunta, a distância do ponto de lançamento ao ponto em que ela toca o solo pela primeira vez. São dados que o seno de 37 é 0,6, o cosseno é 0,8 e a gravidade 10. Observe então o seguinte, 3 perguntas foram feitas. Queremos determinar quanto vale a altura máxima atingida pela bola, quanto vale o tempo de voo, tempo desde o lançamento até tocar o solo, e quanto vale o alcance, que é a distância percorrida na horizontal. Vamos então pensar juntos. Primeiro eu montei aqui um esquema, coletei todos os dados, vamos partir para a resolução. Olha só, pessoal, concordam que a trajetória é parabólica e que se trata de uma questão de lançamento oblíquo? Você está ciente e você está esperto, eu já te dei a coordenada.
Qual é o primeiro passo a se fazer em qualquer questão de lançamento oblíquo? Você sabe que é justamente decompor a velocidade. Perceba, então, que essa velocidade daqui, ela vai ser decomposta em duas. Essa daqui a gente vai chamar de V0x e essa outra de cá a gente vai chamar de V0y. E a questão forneceu pra gente que esse ângulozinho daqui correspondia a 37 graus. Observe só, pessoal. Como eu já comentei para vocês, o nosso primeiro passo é calcular o V0x e o V0y. Tanto o V0x quanto o V0y dependem do V0. Mas eu te dei um macete para saber se era seno ou cosseno, tá lembrados? O V0x está colado ou separado com ângulo de 37 graus? Está colado. Quem está colado depende do cosseno do ângulo. Já o V0y vai ser igual a V0 vezes o seno ou cosseno, é só olhar o desenho. O V0y está separado do ângulo de 37 graus, então vai ser V0 vezes o seno de θ. Bora então colocar a mão na massa. Quem será o nosso V0x? Vai ser o V0, que vale quanto? 20, vezes o cosseno. Quanto vale o cosseno de θ? Vale 0,8. 0,8 eu vou preferir escrever 8 décimos, porque eu cancelo. 2 vezes 8, 16 metros por segundo é o valor do nosso V0x. Já o nosso V0y, V0 na direção y vai ser igual. Quem é o V0? O nosso V0 vale 20, o seno vale 0,6, eu vou preferir escrever 6 sobre 10, cancelo, 2 vezes 6, isso daqui vai dar 12 metros por segundo. Então, olha só, já estamos munidos de informação. Nós já sabemos o valor do V0x, que corresponde a 16 metros por segundo. Já sabemos o V0y, que corresponde a 12 metros por segundo. Podemos, então, finalmente começar a resolução da questão. Lembre, caiu questão de lançamento, o primeiro passo é calcular o V0x e o V0y. Vamos então às perguntas. Primeira pergunta que ele faz é: calcule a altura máxima. Pense comigo. Se eu quero a altura máxima é um elemento vertical ou horizontal? Um elemento vertical. Então você vai ter que pensar naquelas três equações. Se você está querendo calcular a altura, a primeira não te serve. V igual VO mais GT. Não tem nem a letra H para calcular. A expressão que eu vou utilizar é a própria equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela diz pra gente que V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Mas eu tenho que adaptar VY, V0y, no lugar da aceleração, gravidade, no lugar do delta S, a gente coloca então delta H. Raciocina comigo agora. Isso aqui, gente, não é a velocidade resultante. Isso aqui é a velocidade Y. Para que esse H seja a altura máxima, a gente sabe que esse VY vai se tornando cada vez menor e no final VY vale quanto? 0. Então VY final é 0. 0 ao quadrado dá 0. A velocidade inicial da direção Y é essa daqui, que eu acabei de calcular. A velocidade inicial da direção Y é 12. 12 ao quadrado, eu vou colocar aqui 144. A gravidade, gente, eu já sei que ela é negativa, então é menos 10 vezes 2 vai ficar menos 20 vezes o nosso ΔH. Passando isso para o lado de cá positivo, vai ficar então 20 ΔH igual a 144. Eu vou dizer então que o nosso ΔH vai ser igual a 144 sobre 20. Olha só o que é que eu vou fazer aqui, ó. ΔH, você concorda que a altura final menos a altura inicial? A altura inicial é 0, porque a bolinha partiu do solo. E a altura final, que é essa daqui, é a própria altura máxima que eu estou buscando. Então a altura máxima vai ser igual a 144 por 20, é a mesma coisa que 14,4 sobre 2. Simplifiquei tudo por 10. E a metade de 14,4 corresponde a 7,2 metros. Então observe, nós acabamos de encontrar que a altura máxima corresponde a 7,2 metros. Diante disso, nas alternativas, a gente percebe que 3 alternativas trazem para a gente 7,2 metros. A letra A, a letra C e a letra E. Eu já posso eliminar a letra B e letra D de dado. B e D de dado já estão fora, porque a altura máxima é 7,2.
Bora agora responder a nossa segunda pergunta. Então, altura máxima, já calculamos, 7,2 metros. Bora agora para o tempo de voo. Galera, esse daqui tá fácil, esse não tá complexo não. Observe bem. Você concorda comigo que o tempo de voo, nesse caso, é tempo de subida mais o tempo de descida? Porque eu tenho as duas etapas. Eu tenho tanto o tempo de subida quanto o tempo de descida. Note ainda que o ponto de partida e de chegada estão no mesmo nível. Qual é a propriedade que é válida? O tempo de subida e o tempo de descida acabam sendo iguais. Então, olha só, se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, eu posso repetir mais uma vez aqui o tempo de subida? Eu vou dizer então que o tempo de voo, que é o que ele está pedindo, vai ser o dobro do tempo de subida. Bora então guardar isso daqui, ó. 2 vezes o tempo de subida. Bora então calcular o tempo de subida. Como é que a gente vai fazer para achar o tempo de subida? Eu vou usar a expressão VY igual a V0y mais GT, função horária da velocidade. O tempo de subida é o tempo que eu gasto para chegar nesse ponto. Acontece que a gente já sabe que nesse ponto daqui, quanto vale o nosso VY? O nosso VY é 0. Quanto vale a nossa velocidade inicial da direção Y? A velocidade inicial da direção Y eu já calculei, vale quanto? 12. Vocês estão percebendo como é importante achar o Vx e o Vy desde o início? Sem ele a gente não vai para lugar nenhum. Então, velocidade inicial da direção Y é 12. A gravidade é negativa, não se esqueça, vale menos 10, vezes o tempo. Passei para o lado de cá, ficou 10 vezes o tempo de subida, igual a 12. Isso implica dizer que o tempo de subida vai ser igual a 1,2 segundos. Olha só, gente. Se o tempo de subida vale 1,2 segundos, o dobro de 1,2 vai dar 2,4 segundos. Então já sabemos que o tempo de voo corresponde a 2,4 segundos. Dá para eliminar mais algo? Poxa, sacanagem. Letra C e letra E, ambas trazem 2,4 segundos. Eu vou diferenciar entre a letra C e a letra E através do alcance, que nesse caso agora já está fácil. Como é que a gente vai fazer para calcular o alcance? Olha a parte boa, galera. Você não fica mais falando assim, professor, peraí que eu ainda estou copiando. Você pausa o vídeo, copia e eu posso aqui mandar ver. A gente adianta mais. Observe então, bora calcular agora o alcance. Qual é a fórmula do alcance? A única fórmula do movimento horizontal é aquela que diz que o alcance é igual ao Vx vezes o tempo de voo. Eu vou dizer então que o alcance vai ser igual. Quem é o Vx? Já calculei. O Vx vale 16 vezes quem é o tempo de voo. O tempo de voo, galera, é 24 não, 2,4. 2,4 eu vou preferir escrever 24 sobre 10. Não ajudou muita coisa não. Quem vai ser então o nosso alcance? Nosso alcance será então igual a... Deixa eu ver, 16 vezes 24, 6, 4, 24, 2, 4, 4, 6, 2, 6, 12, 2, 2, 2, mais um 3. Coloca aqui o 3, vai ficar 3, 8, 4, 38,4. Então, nosso alcance vai ser igual a 38,4 metros. E se o nosso alcance é 38,4 metros, a alternativa que traz 7,2, 2,4 e 38,4 seria então a letra E. Letra E de elefante. Então, gente, ficamos por aqui, é esse nosso primeiro encontro. Saudade grande de vocês, força, determinação. E eu queria te dizer o seguinte, não pare não, gente. Não desista. Nós, professores do curso Gregor Mendel, estamos nos esforçando ao máximo. Eu mesmo fiz um esforço aqui sobrenatural. Você não tem consciência, montar quadro, iluminação, gravar, editar vídeo. Tudo isso está sendo feito por vocês. E eu queria dizer o seguinte, as dificuldades que vocês estão tendo, todos os outros estudantes também estão. Estamos firmes no propósito de garantir a realização e a concretização do seu sonho, beleza? Um forte abraço para vocês, gente, e até o nosso próximo encontro.